Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcos Vinícius aqui e nessa aula de hoje, uma aulinha de biologia, vamos entender um pouquinho aí sobre como que funciona, o que é a tal da vacina. Então eu tenho um material aqui que eu vou trabalhar com vocês. Inclusive esse material, ele já foi até postado na plataforma na semana anterior, tá? E ele explica, ele conta aí a historinha do que é a vacina, tá? É só deixar claro aqui para vocês que a gente viu na aula anterior um material, uma videoaula que eu havia publicado sobre o vírus HIV, que é o causador da AIDS, tá ok? Então, olha só, pessoal, o tema, o objeto de conhecimento nosso nesse momento aqui é um programa, um indicador de saúde pública. E aí entra esse termo aí sobre o que seria então a história da vacina, tá? Então a gente vai voltar lá, quase que no passado, ali em 1700, que quando a gente tem ali o século XVIII, se a gente tem um médico inglês ali que atende pelo nome de Edward Jenner, tá? Que ele utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, uma doença, viral que era grave até então e que causava alguns sintomas aí como febre alta, dores de cabeça, dores no corpo e lesões na pele, né? Com o tempo, o indivíduo vinha a óbito, tá ok? Essa varíola aí, ela foi uma doença infecciosa, que foi exterminada aí, pessoal, por meio da vacinação, tá? Essa primeira vacina aí, então, que foi criada por esse cara, ela nasce em 1749, tá? E esse cara aí ficou estudando aí uns 20 anos da vida dele lá sobre os estudos, sobre a varíola, ok? Depois ele realizou alguns experimentos que permitiu então a descoberta da vacina em 1798. Até então ele não sabia até onde aquilo poderia levar ele, tá certo? E ele fez esse trabalho, publicou esse trabalho, tá? E aí, naquele momento, a história dá uma guinada ali, porque muda-se a ideia completa, sobre o que seria prevenção de doenças. Por isso que é um trabalho aí relativamente importante, tá? Como que se deu a criação da vacina, pessoal? Então tem uma historinha por trás disso daí, e depois a gente vai para os termos técnicos, tá? Dentro da biologia, para a gente poder entender do que se trata, tá ok? Então, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte: esse médico aí, esse Edward Jenner, ele observou, tá, que algumas pessoas elas se contaminavam quando elas estavam trabalhando lá no serviço de ordenha, de animais, ordenha de vacas ali. Elas acabavam por contrair uma doença, tá, do gado e, consequentemente, tá, essas pessoas passavam a ficar imunes aí à tal da varíola. Elas não contraíam a varíola porque elas já tinham contraído essa doença anterior. Essa doença anterior, ela tem um nominho curioso aí, que é cowpox, tá? E ela é muito parecida com essa varíola aí que atacava os humanos, porque uma das características da varíola, como foi relatado lá em cima, formação de feridas na pele. Essas feridas na pele aí, elas são cheias de pus, ok? Então isso daí era o sintoma que acontecia quando a pessoa adquiria a varíola. Só que nesse primeiro parágrafo do texto, você pode notar que ele está falando de duas coisas, Que as pessoas adquiriam uma doença quando elas ordenhavam a vaca e que, paralelo a isso, algumas pessoas na região também desenvolviam uma doença que o pessoal chamava de varíola, ok? Só que o que esse Jenner sabia, Ele sabia que quem contraía essa doença lá da vaca, no futuro, ela não contraía varíola. Como que ele sabia disso? Ele sabia disso pela observação. Então, o cientista, a primeira coisa que ele vai fazer para desenvolver a ciência ou desenvolver algum trabalho, e isso qualquer um de nós pode fazer, é observar. Então ele observa, anota e aí ele começa, a partir disso daí, criar teorias, criar modelos que vão explicar o que foi que aconteceu lá atrás.
Então, qual que foi a ideia do Jenner, né? A ideia dele foi pegar o pus presente lá em uma mulher que havia ordenhado uma vaca e inocular esse pus aí em um garoto de 8 anos que atendia pelo nome de James Phipps, tá? Esse Phipps aí adquiriu uma infecção de forma leve, porque ele tinha sido inoculado com o pus, né, dessa senhora lá que estava doente. E após 10 dias ele estava curado, tá, de uma doença que ele tinha anteriormente, que era a varíola. Posteriormente, o Jenner inoculou em Phipps pus de uma pessoa com varicela. E o garoto também nada sofreu. Então, o que ele concluiu disso daí? Ele concluiu que, num primeiro momento, o menino recebeu o pus. Depois, ele recebeu de novo o pus. Então, o que deveria acontecer? Ele deveria desenvolver uma infecção e isso daí proliferar um pouco. Mas como ele já tinha sido inoculado anteriormente, tá? Isso não aconteceu. Ou seja, esse menino ele foi infectado, mas essa infecção não foi levada adiante. Diante desse cenário todo, né? Esse médico continuou então repetindo os experimentos dele até entender que ele tinha feito aí, vamos dizer assim, quase que sem querer, uma vacina, tá? Agora vamos para os termos técnicos aqui de biologia, né? O que é uma vacina? Tá? A vacina é uma forma de proteger, de garantir, tá? De garantir proteção aí de um indivíduo a uma determinada doença. Então presta bem atenção. A vacina é uma forma de garantir proteção a qualquer pessoa, a qualquer indivíduo, tá? De uma determinada doença. Se esse cara está protegido, de certa forma, impede-se o fluxo dessa doença. Então essa doença, ela vai deixar de propagar aos poucos, tá? Isso é o que vocês estão observando aí esse ano. Então, à medida que as vacinas foram sendo aplicadas, desde o ano passado para cá, final de dezembro, já tinha países aí que estavam aplicando vacina em massa. Janeiro já entrou com mais países vacinando as pessoas. A gente entra, se eu não me engano, essa semana num cenário muito importante, porque a gente já está atingindo aí quase que 60% da população vacinada e a quantidade de mortes em razão do Covid-19 ela vem diminuindo expressivamente, certo? Essa vacina ela é importante para esse controle porque ela vai evitar a propagação. Então, assim, se você pode perceber que os dados eles são inegáveis, a gente está falando de números aqui. Então, a primeira parcela da população que vai vacinando, ela vai ficando imune, tá certo? A, a, a propagação, o agravamento da doença, ele é bem reduzido. Tá? A gente não vai chegar aí a fatores como zero, por exemplo. Mas ele já é bem reduzido, a ponto de que os números são bem expressivos, né? Então, nitidamente é possível perceber que a quantidade de contaminados ela vem abaixando, tá? E aí a vacina a gente diz que ela é uma importante forma de imunização ativa. Por que imunização ativa? Porque os anticorpos eles são produzidos pelo nosso corpo. Então o que vai acontecer, né, num primeiro momento? Você tem qualquer doença, tá? Uma doença X aí. Não importa se é Covid, não importa se é gripe, não importa qual doença que é agora. Você tem qualquer doença X. E essa doença ela é provocada por um vírus, por exemplo. Tá? Apesar de que ela poderia ser provocada por uma bactéria, mas como a gente não discutiu o que é bactéria ainda, então calma lá. Então vamos supor aí que essa doença ela é provocada por um vírus, tá? O vírus da doença X. E esse vírus, ele infecta as pessoas, desenvolve no organismo dessas pessoas, e você já estudou comigo lá em biologia
que existem algumas formas desse desenvolvimento, porque ele vai admitir alguns ciclos, né? Então, tanto o ciclo lítico quanto o ciclo isogênico, isso já foi discutido anteriormente. E essa pessoa está infectada com alguns órgãos comprometidos e aí essa pessoa vem a óbito. Qual que é a ideia, né? Qual que é a sacada da vacina? A ideia é a seguinte, é você pegar o vírus ou atenuado, tá? Ou inativado, ou seja, um vírus fraco, ok? E colocar esse vírus no corpo da pessoa. Professor, essa pessoa que recebeu esse vírus vai ficar doente? Não, não vai ficar doente. Por quê? Porque a quantidade de vírus e pelo fato dele estar atenuado ou inativado, essa quantidade é tão pequena, ela é tão diminuta, que ela é insuficiente para causar uma infecção no seu corpo. Ou seja, ela não é eficiente para causar uma infecção para você ficar doente. Certo? Só que o seu corpo, ele sofre essa provocação, né? Ele olha, seu corpo vai pensar de qual maneira? Opa, entrou um negócio estranho aqui no meu corpo, né? O que, que é? Parece que é um vírus. Vou começar a produzir então anticorpos para poder combater ele. E aí a gente já começa a ter anticorpos. É aí que é a parte interessante, porque a gente vai ter anticorpos, tá certo? Que vão combater esse possível, né, causador, esse invasor lá do seu organismo. Então essa produção de anticorpos, ela é estimulada, tá? Então a gente tem aqui a produção de anticorpos sendo estimulada o tempo todo e a gente trabalha a nível aí das células de memória pelo sistema imune, tá certo? Por causa aí dessa produção de anticorpos, o que vai acontecer agora, né? E células de memória, a vacina ela garante que quando você for de fato infectado pela doença, então, por exemplo, você saiu lá para a rua, foi para algum local, entrou em contato com alguém, então quando você foi de fato infectado pela doença, né, você já tenha quantidade de anticorpos apreciáveis para poder combater a doença, tá certo? Então, por exemplo, você foi infectado, você não foi vacinado e você foi infectado aqui pela doença hoje, tá? Você foi infectado aqui pelo vírus causador da doença. O que vai acontecer agora? O seu corpo vai produzir anticorpos contra esse agente infeccioso. Porém, isso aí vai levar alguns dias. E pode ser que nesse tempo, nessa janela, né, que você demora alguns dias para produzir anticorpos, você já tenha órgãos aí relativamente infectados, você piore seu quadro clínico, aí você venha a óbito. Isso é uma possibilidade, tá certo? Como também, né, seu corpo poderia reagir muito bem a esse agente infeccioso, produzir anticorpos, você ter poucos sintomas, e dentro de poucos dias aí você está curado. Quando você vacina, né, você não tem mais esse tempo para produzir anticorpos, porque esses anticorpos já estão lá, já estão prontos. Então, o que, que vai acontecer, né? Como você já havia desenvolvido esses anticorpos, que você foi vacinado, você teve um tempo aí vamos dizer assim, um tempo para poder produzir esses anticorpos, quando você foi infectado aqui, ó, esses anticorpos já estão prontos, certo? Então, não é que vocês têm que entender o seguinte: a vacina ela não vai te proibir de contrair uma doença, tá? Não, a questão não é essa. A questão é que você desenvolve anticorpos. É que eu costumo brincar com os meninos. Eu falo assim: olha, se tem um ladrão vai invadir sua casa. Você sabe que ele vai invadir sua casa lá meia-noite de segunda para terça-feira. Então você já ligou para a polícia lá, você já está preparado, né? Você já tem um arsenal todo para poder esperar esse ladrão chegar. Isso porque você está vacinado. Você já sabe, né? O seu corpo já sabe brigar com isso. Se você não tivesse vacinado, obviamente você teria uma exposição maior ao risco, tá? Isso aqui ele vai trabalhar em 100% das vezes? Não, a gente vai ter exceções, né? A gente tem indivíduos que já estão debilitados, indivíduos que já vêm apresentando alguma doença, tá?
Então, assim, não é que isso aqui vai te cobrir em 100% dos casos. Mas é uma situação que, em meio, né, ao que você pode vir a sofrer, já vai te ajudar bastante, ok? Então, assim, essa vacina, né, obviamente, ela tem uma produção de anticorpos até de maneira rápida, né? E antes do surgimento dos sintomas da doença, né, às vezes você nem sabe que você está com aquilo ali. E aí, pessoal, a gente pode concluir, né, do material que foi apresentado para vocês aí, que essa prevenção contra doenças ela é bastante eficaz. Inclusive, no passado, doenças que a gente teve como pólio, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, gripe, febre amarela, difteria e hepatite B, tá? São exemplos de casos que foram controlados, né, que foram prevenidos e controlados pela vacinação, ok? E aí, pessoal, no material ainda, né, tem uns exercícios lá no fundo, tá? No final aqui, né? Que, inclusive, olha só esse aqui, ó. Uma notícia aumenta a esperança dos brasileiros na pandemia de Covid-19. A Fiocruz anunciou um entendimento com o laboratório da AstraZeneca para poder produzir, a partir de dezembro de 2020, milhões de doses da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Atualmente, a pesquisa está na fase de estudos clínicos, quando ela é testada em larga escala. A parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e com o laboratório britânico AstraZeneca é uma das mais adiantadas do mundo. Tá? Espera-se que a vacina traga proteção. Por que proteção? Tá? E aí vem falando umas coisas nada a ver aqui, né? Quantidade de DNA recombinante, né? Apresenta anticorpos específicos. Ela não apresenta anticorpos específicos, ela induz o corpo a uma resposta imune, né? Então ela induz o corpo à produção de anticorpos. Então a resposta correta aqui é a letra C, tá? A letra D, né, diz assim que impede a mutação do vírus, né? Ela não tem esse poder de impedir mutação de vírus. A mutação de vírus ela ocorre devido à expansão desse vírus na população. Então, quanto mais pessoas pegam esse vírus, uma hora esse vírus sofre mutação, ele se combina ali com outros vírus para tornar um vírus modificado, um vírus causador da mesma doença, porém ele é um vírus modificado. 2. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. Explica o motivo pelo qual as vacinas são tão relevantes na erradicação de doenças. É porque o quê? O que ela faz? Ela induz uma resposta imune do seu corpo, né? Então, enquanto ela induz essa resposta imune, o que vai acontecer? A tendência é que doenças que sejam provocadas lá por agente infeccioso tendem a diminuir ou ser erradicadas, exatamente porque a população já apresenta anticorpos contra a doença, tá? Então esse aí poderia ser a resposta da 2. E aí, pessoal, vocês podem tentar fazer a 3, a 4, a 5 e a 6, tá? Que são questões fáceis também e estão aí no nosso material. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido bastante compreensiva, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no grupo que a gente responde. Beleza? Forte abraço e até mais.